Bom, gente, a gente vai começar o nosso estudo sobre a nossa declaração doutrinária. No final, vou fazer algumas observações, né, sobre essa questão e deixar para o final para fazer as considerações finais. Mas hoje a gente vai dar uma olhada aí no nosso primeiro artigo que fala sobre a Bíblia. Tá? Então vamos lá, vamos caminhar aqui. A primeira coisa aqui na nossa declaração traz o seguinte: a Bíblia é a palavra de Deus em linguagem humana e o registro da revelação que Deus fez de si mesmo aos homens. Quando a gente fala de palavra de Deus em linguagem humana, o significado é que Deus, ele, ele por meio do seu espírito, né, ele inspirou os autores bíblicos, ele orientou os autores bíblicos, mas não anulou a sua educação, a sua cultura, a sua história, o seu contexto. Por isso, quando você vai ler os livros da Bíblia, você vai ver que existe uma diferença de linguagem entre eles. Porque são pessoas diferentes, com culturas diferentes, educação diferente. Então, quando você lê Isaías e você lê Amós, você vê claramente a nítida distinção em termos de linguagem. Então, Deus, ele utilizou esse meio até para que aquilo que ele queria transmitir para o ser humano pudesse ser perceptível para ele, né? E a revelação de Deus, ele se revela ao ser humano, que se ele não se revelasse, a gente não saberia nada sobre Deus. Até mesmo na criação. Se Deus não tivesse revelado na criação, a gente não conseguiria ver as três coisas que aqui o texto de Romanos 1, verso 20 traz, né? Então, eu relacionei quatro formas de revelação, duas naturais e duas especiais. Geralmente se fala em uma especial, eu vou tratando duas especiais e quando chegar lá eu vou explicar por que eu estou usando dessa forma. Então vamos lá. O primeiro, Deus se revela na criação. O texto de Romanos 1, verso 20 é um texto clássico referente a isso. E ele coloca três coisas que são perceptíveis claramente por meio da criação. Ele diz: os atributos invisíveis, o seu eterno poder e sua própria divindade. Essa imagem aqui ele representa a cosmovisão bíblica. Na Bíblia, o mundo é assim. Tá? Tanto quando você lê Gênesis, você vai ver a separação entre águas e águas, né? Águas abaixo, águas acima do firmamento, essa parte sólida aqui, e aqui tem um janelão aqui, tá? Que está retendo essas águas aqui. Então, quando você lê Gênesis capítulo 8, verso 11, as comportas do céu se abriu, a água aqui desceu, e as fontes do abismo se romperam e a água subiu, né? Então, essa é a visão do mundo na Bíblia, tá? Então, Deus, ao criar todas as coisas, ao observar a criação divina, a gente consegue perceber seu atributo, seu eterno poder e sua divindade. Aí talvez você possa perguntar, né? Mas tem muita gente que não percebe isso. Aí o texto de Romanos já é claro em demonstrar a razão disso. O motivo é porque os homens retêm a verdade por causa da injustiça. O problema não é não conhecimento de Deus. É perverter o conhecimento de Deus. Tá? Esse é o ponto que Romanos traz. E aqui o texto de Atos 14, verso de 15 até o verso 17. Ao Deus vivo que fez o céu, a terra, o mar e tudo que nele há, o qual nas gerações passadas permitiu que todos os povos andassem em seus próprios caminhos. Contudo, não se deixou sem testemunho. Contudo, não se deixou sem testemunho. Fazendo bem, dando-vos do céu chuva e estações frutíferas, enchendo o vosso coração de fartura e de alegria. Ou seja, contudo, não se deixou sem testemunho. Contudo, não se deixou sem ter se revelado para ele, para o ser humano, através das estações do ano, através da fartura de alimento, tudo isso, né? As plantas, as árvores e tudo. Então, tudo isso que teve na criação, você pode perceber que essa criação ela não pode ter vindo do acaso, não pode ter vindo do nada. Tem uma mente inteligente que estabeleceu todas essas coisas. Né? Aí, para quem quiser ampliar esse tipo de conhecimento nessa área, de olhar do ponto de vista científico, que existem evidências claríssimas de que essa criação inteira
o mundo inteiro foi feito por uma mente inteligente, dá uma olhada na Associação de Design Inteligente. Você bota lá, Design Inteligente, bota Marcos Eberlin, que ele é o presidente da associação aqui no Brasil. E aí tem outros cientistas, outros estudiosos de diversas áreas do conhecimento que estão justamente trazendo palestra, dando estudo, né, fazendo exposições, mostrando cientificamente de que esse universo foi feito por uma mente inteligente. E isso já está mais que provado. O problema é que o meio científico adotou o materialismo filosófico e fechou os olhos para essa coisa. Quer sustentar uma base que não existe, quando os achados recentes científicos já provou claramente de que esse universo foi feito por uma mente inteligente. Quem quiser conhecer mais dentro desse âmbito, dá uma pesquisada nessa linha aí, tá? Design inteligente, bota lá Marcos Eberlin, tem Adalto Lourenço, tem outros aqui no Brasil que são pioneiros nesse sentido, né? Nesse trabalho. E inclusive escreveu 2 livros, Fomos Planejados e Anteevidência, 2 livros fascinantes, né? Pode dar uma lida nesse livro que você vai ver claramente que essa criação inteira foi feita por uma mente inteligente. Essa mente inteligente é Deus, e a gente só sabe isso, que é o Deus pessoal, pela Bíblia. Se tirar a Bíblia, a gente não tem essa outra parte não, tá? Por isso que toda declaração começa com a Bíblia. Deus também se revela na consciência humana, na consciência do ser humano. O que é a consciência do ser humano? São que todas as culturas, grupo social, qualquer instituição, ele vai ter um código de ética e código de moral. O que é certo, o que é errado, o que pode e o que não pode, direitos e deveres. Toda cultura tem isso. Talvez alguns direitos, talvez alguns deveres para a nossa cultura possa ser algo estranho. Mas o fato aqui é, toda cultura, existe a consciência, existe código de leis, de ética e de moral. Tá? Então, aqui o texto em Romanos 2,15 é um texto clássico sobre isso. Né? Diz aqui, ó, estes aqui está fazendo referência ao contexto anterior, tá? Ele está falando de gentios, que não tinha a lei aqui, a lei escrita, mas Deus fez o quê? Ele segue as normas da lei gravada no seu coração. Ou seja, mesmo os gentios não tendo a lei em pedra, como o judeu recebeu, mas Deus cravou a sua lei no coração dos gentios. Por isso que em todas as culturas não existe uma questão de um povo sem lei. Toda cultura vai ter. Você pode isso, você não pode isso. Aí você tem o Código de Hammurabi, você tem aqui o pensamento aqui budista, e você tem outras culturas. Pode parecer que determinada coisa para o nosso ambiente seja estranha. Mas o ponto é o quê? O ponto é que toda cultura tem certo e errado. Quem estabeleceu isso no coração de todo ser humano? Deus. Então a consciência humana, ele é uma prova da revelação de Deus. Então, por exemplo, toda cultura, todo ser humano sabe que vai existir um período de uma prestação de conta. Por quê? Porque a lei nossa, a história nossa, demonstra claramente que determinadas pessoas cometeram atrocidade, não receberam um julgamento, uma punição aqui. Então, dentro do coração do ser humano, existe a consciência de que as pessoas vão ter que prestar conta do que fizeram. Quem começou a colocar isso no coração dessas pessoas? Deus colocou. Por quê? Porque o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. Mesmo não tendo lei, tá? Mas você pega lá a história de José. Eu sabia que dormir com a mulher de Potifar é errado. Ele não tinha ainda o código aqui da lei propriamente dito, em pedra, para dizer não pode isso, não pode adulterar. Mas ele já sabia. Por quê? Porque Deus cravou essa lei. Existe na consciência do ser humano a questão de certo e errado. Por quê? Porque se não tiver,
o grupo se esfacela. Se tendo lei, tanto no coração como lei, né, código penal e tudo isso, sociedade da gente está no que está, imagina se não tivesse, né? Então, na consciência humana, Deus também se revelou. E aí vem as duas revelações especiais. A revelação de Jesus, isso não precisa nem muita coisa, né? Que é claríssimo na Bíblia, que a revelação máxima de Deus foi na pessoa de seu Filho. E aqui o texto de Hebreus 1:2 e o texto aqui de Colossenses 1:15, né? Nesses últimos dias nos falou pelo Filho, o qual a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. E Colossenses 1:15, né? Esta é a imagem do Deus invisível, o primogênito da criação. Primogênito aqui não é primeiro filho não, tá? Que nem algumas seitas querem afirmar. Primogênito aqui é no sentido de primazia, direito sobre. Até porque na continuação do texto diz que ele criou todas as coisas. Então, se ele criou todas as coisas, ele tem direito sobre todas as coisas, tem primazia sobre todas as coisas, tá? E na revelação especial, essa revelação especial ela é especial por quê? Porque não só eu conheço Deus em termos de seus atributos, seu caráter, sua vontade, mas também que é a revelação pela qual nós somos salvos. É por meio de Jesus Cristo. E isso é fundamental. A gente vai voltar lá no final, tá? Vou botar esse tópico aqui. Aí, guarda aí que a gente vai botar isso aqui. Tá? E a outra revelação é na Bíblia. A Bíblia é a revelação especial de Deus. Por quê? Porque é na Bíblia que eu conheço sobre Deus, conheço sobre seus atributos, conheço sobre o poder, sobre sua divindade, sobre o seu propósito para o universo, para a igreja, para toda a humanidade. Eu só conheço por quê? Porque eu tenho que ter a Bíblia na mão. Por isso, Deus permitiu, o Espírito Santo inspirou, dirigiu os autores bíblicos para escreverem, para ter um testemunho escrito. E isso aí é algo que a gente vê isso no Antigo Testamento. A gente vê isso no Antigo Testamento, o registro escrito nesse sentido. Tá? Tem vários textos lá, mas não vou entrar nesse detalhe agora não, tá? Mas vamos pegar aqui o ponto que nós queremos focar aqui. Em 1 Timóteo 5,18 tem esse texto que eu acho muito interessante. Esse texto sempre esteve lá e às vezes as pessoas não perceberam, né? Mas vamos lá. Vamos pensar aqui. O texto diz assim, pois a Escritura, eu já botei aqui separado, né? Já destacado, a Escritura declara. Então o apóstolo Paulo vai citar uma passagem da Escritura. Aí ele diz, não amordaceis o boi quando pisa o trigo. Esse texto aqui é uma citação de Deuteronômio 25, verso 4. Não atarás a boca ao boi quando debulha. Então, esse texto aqui está fazendo referência a isso aqui. Ó. Então, aqui é a Torá. Então, Paulo diz assim, a Escritura declara. Então, para um judeu comum naquela época sabia muito bem que a Torá era a Escritura. Era a palavra de Deus. Né? Mas, olha lá o que Paulo diz. Ó. E ainda, o trabalhador é digno do seu salário. Agora, encontra essa passagem aqui no Antigo Testamento? Você não vai encontrar. Você vai encontrar aqui, Lucas 10, verso 7. Porque digno é o trabalhador do seu salário. Ora, se Paulo está dizendo aqui, pois declara a Escritura, aí ele cita a Torá, Deuteronômio, e cita Lucas aqui, então, para Paulo, o escrito de Lucas já era tido como escritura. E olha o que Pedro fala agora sobre o escrito de Paulo. Paulo vos escreveu segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar acerca destes assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes estáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras para a própria destruição deles. Então, para Pedro, ele já via as epístolas de Paulo como escritura. Então, a Bíblia, ela é a revelação de Deus especial por esta e outras razões, né, que a gente citou. Por quê? Porque ali eu conheço sobre Deus, sobre o seu atributo, sobre o seu propósito. Tira a Bíblia,
A gente fica praticamente no escuro no que diz respeito a esses assuntos. Por isso que a Bíblia ela é a revelação especial de Deus também. E por meio dessa revelação, tem um testemunho sobre Deus, sobre Jesus, sobre o Espírito Santo, sobre a salvação, pela Bíblia. E isso é interessante porque ao longo da história, muitas pessoas disseram: a Bíblia vai deixar de existir, proibir a Bíblia, toca fogo, faz isso. E a Bíblia continua hoje o livro mais lido no mundo inteiro. A Bíblia. Certo? Então vamos lá. A Bíblia ela é inspirada. Olha lá, seu Deus, sendo Deus o seu verdadeiro autor, foi escrita por homens, inspirado e dirigido pelo Espírito Santo. A inspiração da Bíblia, eu coloquei esses 3 textos aqui, tá? Para deixar muito claro aqui, quando a gente fala inspiração da Bíblia, essa parte da nossa declaração é importante. Foi escrita por homem inspirado e dirigidos pelo Espírito Santo. Ou seja, aquilo que está relatado como conteúdo dos livros foi dirigido para o Espírito Santo para que estivesse ali para o nosso ensino, para a nossa exortação, para o nosso para a nossa orientação. Então, mesmo que tenha passagens onde tenha erros, tá? Supostos erros, que a gente vai ver um pouco mais para frente, mas são erros de interpretação e erro de cópia e de tradução, mas não nos originais, tá? Então, essas passagens e algumas que vai estar algumas expressões aqui bem fortes, né? Você pensa assim, por que está aqui na Bíblia? Isso é a demonstração que a inspiração da Bíblia é clara, por quê? Porque ela não esconde nada. Ela revela, ela escancara e pronto. E aquilo sirva de testemunho para que as pessoas não caminhem pelo mesmo trajeto. Tá? Então, veja só. A inspiração ela é verbal, ela é dinâmica. O que é verbal? Ditado. Deus falou, mas aí falou, escreveu. Geralmente as partes da lei, a maioria dela é tudo ditado verbal, uma grande parte, né? Deus ditou, Moisés escreve. Certo? Mas temos a inspiração dinâmica no sentido de que o que determina a inspiração não é uma psicografia. Né? É que aquilo que os autores escreveu, o Espírito Santo permitiu, inspirou, dirigiu para que aquelas palavras ficassem ali registradas como expressão da vontade divina. Então a gente tem Lucas. Aqui, ó. Igualmente a mim me pareceu bem, depois de uma acurada investigação de tudo desde a sua origem, dar-te por escrito ao excelentíssimo Teófilo uma exposição em ordem. Então Lucas escreveu o livro dele com um ditado. Ficou lá sentado e fala aí. Não. Ele pesquisou. Ele foi para as testemunhas oculares. Perguntou, tá, aquele negócio todo e foi escrevendo o evangelho dele. O livro de Lucas é inspirado? Na história não houve praticamente ninguém que questionasse a inspiração do livro de Lucas. Pode até ter tido, pode até ter, tá? Para não fazer injustiça nesse sentido, tá? Mas o livro praticamente era um consenso. E o livro não foi por ditado verbal. Ele pesquisou. E ele escreveu tanto o Evangelho de Lucas como o livro de Atos. Né? E aqui o texto de Paulo, 7:12, 7:40. Ao mais digo eu, não Senhor. Digo eu, não Senhor. Por que Paulo diz isso? Porque essa situação que ele está dizendo aqui, se algum irmão tem uma mulher incrédula e se consente em morar com ele, não abandone. Por quê? Porque aqui foi um assunto, um contexto em que Jesus não falou, que Jesus não tratou. Por quê? Porque Jesus estava dentro do ambiente judaico. E essa nova situação dentro de um ambiente, de uma cidade totalmente gentílica, grega lá, uma nova situação surgiu, e Paulo diz assim, digo eu, não Senhor, porque Jesus não tratou sobre esse assunto. Não estava nos evangelhos esse assunto. Mas a passagem inspirada é. Por quê? Porque a inspiração não é ditado verbal só. Tá? O Espírito Santo foi conduzindo todo aquele conteúdo ali para ser registrado, tendo autoridade sobre nossa vida. Tá? Todavia será mais feliz se permanecer viúva, segundo a minha opinião, e penso que eu também tenho um Espírito de Deus. 7:40. Então, o livro de 1 Coríntios foi inspirado, o livro de Lucas foi inspirado? Foi inspirado.
Mas a ideia não é ditado verbal aqui. Ali o Espírito Santo foi conduzindo eles para registrar o conteúdo que tem nas cartas, tenha para autoridades divinas sobre nós, para nos ensinar, exortar e nos corrigir. Tá? Qual a finalidade da Bíblia? Tem por finalidade revelar os propósitos de Deus, levar os pecadores à salvação, edificar os crentes e promover a glória de Deus. Efésios 1, verso 10, tá? Porque eu fiz um recorte aqui, aí o 9 não está aqui, tá? Aqui é só 10. De fazer convergir nele, em Cristo, tá? Convergir, congregar nele, na dispensação dos tempos, todas as coisas, tanto as que estão no céu e na terra, juntar todas as coisas em Cristo, escatologicamente futuro, né? E a explicação clara que caminhamos é que essa reunião dos céus e da terra, de congregar em Cristo todas as coisas, vai ser escatologicamente quando ele vai criar um novo céu e uma nova terra. Conforme Isaías 65, verso 17, está aqui o texto, e Pedro cita o texto de Isaías 65, verso 17, quando ele diz: Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e uma nova terra, nos quais habita a justiça. Aqui é uma citação do texto de Isaías 65, verso 17. Então, quando ele reunir todas as coisas em Cristo, criar um novo céu e uma nova terra, que essa imagem ilustrativa, tá? Só uma ilustração, que o novo céu e a nova terra seja parecido com isso aqui, tá? Onde a gente vai estar com os animais lá, brincando e tudo, tá? Tá em Isaías capítulo 1, Isaías 65, verso 17 em diante, você pode ler, que vai trazer justamente essa mesma ideia, com uma certa limitação dentro da perspectiva do Antigo Testamento, tá? Aí quando você junta isso aqui com o Apocalipse 21, 1, ele vai citar a mesma coisa, eles criam o novo céu e a nova terra. Então um dia o propósito de Deus para o universo inteiro é de fazer um novo céu e uma nova terra. Tá? Em relação à igreja, Deus tem um propósito em relação à igreja, esse mistério que foi dado a conhecer por meio do apóstolo Paulo, por meio do evangelho que estava pregando. E que mistério é esse? A saber, que os gentios são co-herdeiros e membros do mesmo corpo. E quando ele diz assim, que eu falei, escrevi aqui, resumidamente, isso aqui está no capítulo 2, tá? Resumidamente. O que foi que ele resumiu aqui? Está aqui. Porque ele é a nossa paz, Cristo é a nossa paz, o qual de ambos, judeus e gentios, fez um só povo. E tendo derribado a parede da separação que está no meio, a inimizade. A inimizade entre judeus e gentios, Cristo pela cruz derrubou, e de ambos fez um só povo. Esse é um mistério que foi dado a conhecer. Tá? Tem por finalidade a salvação dos pecadores, salvação somente por meio de Jesus, pela fé somente. Sem ele não há salvação. Isso é importante, gente. Por quê? Porque em nosso meio está crescendo um grande pensamento em que vai afirmar pessoas dizendo assim, eu creio em Deus Salvador, creio em Deus Criador, eu creio no Criador, tal, aquele negócio todo. E acho que vai ser salvo por isso. Na Bíblia não vai ser salvo por isso. Por quê? Está aqui, ó. Este Jesus é a pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou pedra angular, e não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens. Esse nome aqui, Jesus, tá? Pelo qual importa que sejamos salvos. Ou seja, somente por Jesus. Não escutar sobre Jesus vai ser salvo? Não, o texto aqui é claro. O nome dado para o qual as pessoas sejam salvos é o nome de Jesus. E o texto 1 Timóteo 2, 5, 6 diz assim: porquanto há um só Deus, e um só mediador entre Deus e os homens. Ou seja, quem quiser ir até Deus, tem que ir por quem? Por Jesus. Ah, não, mas eu acredito em Deus Criador. Não, não vai não. Por quê? Porque o texto já está dizendo esse sim. Já está trazendo esse sim. Entre Deus e os homens. Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Ou seja, através de Cristo Jesus, homem a qual ele ofereceu a si mesmo, né, se Deus em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos.
Quem quiser ser salvo hoje tem que ir por Jesus. Quem não escutou Jesus, o que é que vai acontecer? Não vai ser salvo, vai para o inferno. Agora, lógico que vai haver grave de sofrimento. Então, a pessoa que não ouviu Jesus, logicamente que não vai sofrer do mesmo jeito que uma pessoa que ouviu e rejeitou. Tá? Essa é a ideia. Continuando. Nossa declaração diz aqui. Ó, seu conteúdo é a verdade, sem mescla de erro. E por isso é um perfeito tesouro de instrução divina. A Bíblia contém erro? Essa é uma pergunta interessante. Depende do conceito de erro. Se você pensar no conceito de erro, observando variante textual diferente da tradução, vai ter. Ou seja, erros nas cópias. Agora, quando a gente afirma que a Bíblia não contém erro, nós estamos nos referindo aos originais. Primeiro, que saiu da pena do apóstolo Paulo. Para pegar como exemplo, tá? E depois disso veio cópia, 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 cópia. Quem escreve sabe que trabalhar no processo de cópia, você vai cometer erro. Hoje eu estava ali no livro, quando eu peguei, vi erro no livro. Livro escrito há um bom tempo. Mas estava lá erro. E isso levando em consideração que a gente tem hoje o quê? Temos o computador, onde você pode digitar e de repente, eita, errei, apagar tudo. Mas imagine naquela época, quando estava sendo escrito nos papiros, nos pergaminhos, na mão, no olho lá. Não tinha energia elétrica. Aí você está lá copiando. Quem copia sabe o que eu estou dizendo. Você está aqui com o papel aqui, você está vendo e está escrevendo. Às vezes você olhou, escreveu. Quando você olhou, o seu olho não desceu para outra linha. Permaneceu, não. Você escreve a mesma frase lá. Eita, escreve a mesma frase. Isso acontece quando a pessoa escreve. Então tem erro de cópias, mas não nos originais. Tá? Um exemplo aqui. Ó. 2 Reis 8:26 com 2 Crônicas 22:2. Acasias, de 22 anos de idade, e aqui Acasias tinha quanto? Tinha 42 anos de idade. Ele tinha 22 ou 42. É lógico que tem erro aqui. Mas é um erro de cópia. O copista errou. Tá? Então, veja só. O pai dele, Jeorão, era ele da idade de 32 anos, quando começou a reinar, e mais 8 em Jerusalém. Quando terminou, aí Acasias vai e assume. Se Acasias tem 42 anos, quando ele começa a reinar, o pai dele praticamente terminou com 40, é estranho. Né? Então, qual é a idade de Acasias? 22 anos. Tranquilo. E o 42? Erro de copista. Mas o original tinha esse erro? Com certeza não. Mas o copista, na hora, ele errou na cópia. Então, tem erro de cópia, não nos originais. Certo? Porque vai ter variantes. Uma variante aqui, ó, interessante. O número da besta aqui, 666 ou 616. Aqui é um papiro 115 e aqui é uma demonstração do número Nero Kaiser, tá? Nero Kaiser 666 e aqui 616. O nome Nero Kaiser 616, Neron Kaiser 666. Então, aqui eu tenho uma variante textual. Qual das duas eu vou utilizar? Aqui eu tenho um papiro favor, aqui tem um papiro favor. O ponto aqui é, em termos das variantes textuais, tá? Grave isso, tá? Em termos de variante textual, as variantes textual invalida alguma doutrina ou ensino do cristianismo? Não, nenhuma variante textual invalida nenhuma doutrina essencial. Não desmonta nada do cristianismo. O que vai distinguir variante é 666 ou 616. Tanto faz, se for 666 ou 616. Ah, tem uma palavra que deveria estar no presente, deveria estar no aorista, ou estar no subjuntivo. Não faz diferença. Isso é pequena coisa, não altera a questão do ensino essencial, histórico do cristianismo. Não se altera com nada. Tá? Então, contém erro, contém de cópias. Os originais, não.
Por isso é um tesouro de instrução divina. Claramente a Bíblia é. E a Bíblia é a nossa autoridade única em matéria de religião, fiel padrão pela qual, deixa eu tirar aqui, pela qual deve ser aferida as doutrinas e as condutas dos homens. Ela deve ser interpretada sempre à luz da pessoa e dos ensinos de Jesus. Tá? É o seguinte, esse fechamento aqui da nossa declaração é interessante por quê? Porque em matéria de religião, de conduta e de doutrina, tem que estar na Bíblia. O que não está na Bíblia, você pode atentar para os princípios e o bom senso. Vou te explicar, tá? Não se preocupe com isso agora não. Vamos botar aqui. Um ponto interessante é o seguinte: o crente é livre para examinar as escrituras, mas observação, não é livre interpretação, tá? Uma coisa é livre exame. Temos na nosso princípio, né? É o quê? É que todo crente tem o Espírito Santo. Como todo crente tem o Espírito Santo ensina, orienta tudo isso. Então, o crente ele não precisa de um pastor ou de qualquer outro líder para ele entender a vontade de Deus na Bíblia. Isso é um fato. Agora, todo crente ele não pode se agarrar a esse princípio e dizer assim: eu interpreto a Bíblia, você interpreta da sua maneira. Não, isso está errado. A Bíblia tem uma ciência que estuda métodos de interpretação da Bíblia. Então, eu não sou livre para dar qualquer interpretação da Bíblia. Eu sou livre para examinar, tá? Sou livre para examinar, mas não para interpretar o texto do jeito que eu quero. Por exemplo, a gente não viu lá o texto de Colossenses? Alguém pode dizer assim: pronto, eu pego por um agente que ele é a primeira criatura. Agora, será que essa é a interpretação correta? Aí você vai ter que pegar. Se ele é a primeira criatura, então ele foi criado. Deus não pode ser criado, então logo Jesus não é Deus. Então já descarta essa interpretação. Então eu não sou livre para fazer qualquer interpretação da Bíblia. Sou livre para examinar, mas não para qualquer interpretação, tá? Aquilo que não está revelado deve se atentar para o quê? Para os princípios de bom senso. Exemplo, a mulher tem que usar véu no culto? Algumas comunidades vão dizer, não, tem que usar véu, porque aqui Paulo está dizendo. Agora, o ponto é, o ponto é o seguinte: o que é que significava uma mulher de véu naquela época? Aqui é a cidade de Corinto, tá? Cidade velha de Corinto aqui. E na cidade de Corinto havia as prostitutas cultuais, tá? Que tinham a cabeça rapada. Aí Paulo, as irmãs, uma que ia rapar a cabeça e ir para o culto. Isso para aquela sociedade, o que, é que as pessoas fora iam dizer? E associar aquelas irmãs com as prostitutas cultuais. Ou associar dentro do ambiente mais judaico o quê? Que era a mulher adúltera, que é a mulher submissa ao marido. Que aí se ficava a ideia de cortar, né, o cabelo, rapar a cabeça. Não de vergonha, no sentido. Aí Paulo, irmão, usa o bom senso. Bota o véu. E esse texto tem que ser aplicado para toda a cultura e todas as épocas? Logicamente que não. Logicamente que não. Porque aqui está dentro de um ambiente histórico, de um ambiente cultural, muito bem definido naquele contexto. Então, tem coisas que não é questão de ser pecado e não pecado, é questão de ser adequado e não adequado. Entende? Então, tem coisas na Bíblia que quando a Bíblia diz que é pecado, está claro, está revelado. E quando a Bíblia não diz? Aí eu vou ter que tentar para os princípios e o bom senso. Isso é normal. Né? Os cristãos lá em Corinto, né, ia lá, Paulo, ir para o mercado, comer aquela carne sacrificada de Deus, posso ou não posso? Eu pego se eu for, não, vai lá, pega lá a carne lá, leva para casa e come. Mas se o teu irmão na fé é mais fraco, né, para estar comendo sacrificado a ídolo, o que Paulo diz? Não coma, por causa do teu irmão, ficou escandalizado. Aí não é questão de ser pecado, não pecado, comer a carne. É questão de bom senso, princípio.
Tá? E é assim que a gente trabalha. E aí sempre atentar para quê? Para a pessoa em ensino de Jesus. Sempre. Os ensinos de Cristo, os princípios de Cristo, primordialmente no Novo Testamento, é a nossa fonte de autoridade doutrinária. Logicamente que a revelação do Antigo Testamento vai progredindo, chega no Novo Testamento, nós temos ela de uma forma mais completa nesse sentido. Tá? Nesse sentido. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero que você possa ter gostado desse vídeo, ter aprendido. E o nosso desejo é que sirva como roteiro aí para você ampliar seus estudos. Até para você discordar alguma coisa, aí não tem problema não. Você tá lá, faz, porque a ideia aqui é estimular você estudar a nossa declaração doutrinária e ver o quanto ela é rica e importante nesse sentido, que não só seja alvo de estudo no concílio, no concílio da igreja, mas você que vai assistir, né? Tá na Igreja Batista há um bom tempo. De 5 anos para cá, você estudou a declaração doutrinária? Você viu um estudo da declaração doutrinária sequencial sobre a declaração? Bota lá nos comentários. Tenho quase certeza que você não viu isso. Por quê? Porque muitas pessoas, muitos pastores, infelizmente meio batista, não estudam sobre a declaração doutrinária. Às vezes não querem nem saber disso. Mas que a gente estude. Por quê? Porque identifica o grupo. Vai ter pontos na declaração que vai haver discordância? Vai ter. Porque a declaração ela não é inspirada é o texto. Então, os estudiosos que montaram a declaração doutrinária podem ter errado em alguma interpretação? Pode, são humanos. Mas, no conjunto maior, vai ter aquela espinha dorsal, aquilo ali não pode se discordar em canto nenhum. Então, dentro do nosso universo batista, a grande pergunta é: o que é que os batistas creem? A gente não tem um sistema hierárquico. A gente não tem uma pessoa que fala pela denominação inteira. A nossa forma de governo não é assim. E quem é que vai fazer isso? Nossa declaração doutrinária está lá. Nossa declaração. Por isso é importante estudar a declaração. Por quê? Porque ela identifica o grupo. Então, o objetivo nesses estudos que vamos estar organizando e fazendo, próximo a gente vai falar sobre Trindade, né? Que aí a gente vai reunir os 3 capítulos da nossa declaração. Lógico que é muito detalhe, né? Logicamente. Mas quando pegar a Trindade, a gente vai juntar os 3 e vai ampliar mais coisa, lógico, né? Ali dentro da nossa declaração doutrinária. E é importante a gente tentar para isso. Por quê? Porque a gente tem um norte, tem uma orientação. A igreja é corpo de Cristo, mas a igreja está inserida sociologicamente, historicamente, no tempo e no espaço. Quem não já foi abordado sobre qual é a igreja verdadeira? O que é que aquela igreja crê? Então, a declaração está aqui. Isso aqui nós cremos. Nossa base é essa. Ela não está aqui falando de todos os textos da Bíblia, todos os problemas que possam surgir. Mas nós temos um norte doutrinário nesse sentido, né? Então, que sirva aí de incentivo para você continuar estudando, meditando na palavra de Deus. Se você gostou, dá um like no canal, bota pergunta, bota observação lá, tá? E acima de tudo, estude, tá? Então, uma boa tarde para todos, tenham um dia maravilhoso e bons estudos e tchau, tchau.